Jornal da Cultura, com Antero Paes de Barros e Michele Figueiredo. Agora são 8h11, a gente está de volta com o Jornal da Cultura, recebendo já aqui nos estúdios o especialista em Direito Previdenciário e consultor jurídico do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso, o Gustavo Galdino, e a gente vem falar sobre uma ampliação na lista de doenças que são reconhecidas pelo INSS para que haja o pagamento de um benefício por parte do órgão. Bom dia, Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Cultura. Bom dia, Michele, bom dia, Antero, bom dia, ouvinte. Para mim é um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho de Previdência, e um tema tão bacana como esse, que foi a ampliação dessa lista. Gustavo, a gente sabe que a nossa sociedade vem ficando cada vez mais adoecida, seja por conta da condição de saúde mental, né? A pandemia trouxe isso de uma forma muito presente e a gente passou a prestar mais atenção nessa situação. Essa ampliação da lista de situações feita pelo INSS reflete essa realidade? Com certeza. Ela vem, desde a criação dessa lista lá em 99, ela só vem recortando, reproduzindo aquilo que a sociedade vem passando. E depois desse momento que a gente passou, com certeza acelerou muita coisa que a medicina e agora está pontuando. Então, o Covid entra, doenças mentais, vícios relacionados a esses traumas, né? Tudo isso, a lista quis facilitar o enquadramento na natureza da natureza ocupacional. Então, alguém que teria o recebimento de um benefício de natureza comum, agora vai conseguir brigar para o reconhecimento vinculado ao seu trabalho. E isso dá um reflexo positivo aí para esse beneficiário. Mas não é incomum, várias vezes eu já me deparei com isso, trabalhadores que estão sem aptidão para a profissão que exercem não conseguirem a aposentadoria ou até ficarem à disposição do INSS. Sim, isso é muito comum. Por que essa dificuldade continua existindo? O que é? É a morosidade? Qual que é a dificuldade? Certo. A gente vem falando muito sobre a falta de peritos médicos, né? Houve até recentemente uma tentativa de greve por parte da classe, mas isso é algo que todo ano vem e repete. Atualmente, como que está no INSS as perícias? Tá? Pelo ATESMED, um serviço de análise documental. Então, você não passa de início uma perícia presencial, justamente por conta dessa grande procura. Então, isso estava deixando as filas por muito tempo. Você tinha que ter uma resposta em 45 dias, você estava passando meses para ter essa resposta. Então, houve essa migração da primeira análise por meio de análise médica, documental. Posterior a isso, negado ou na dúvida, o segurado agenda uma perícia presencial e aí sim ele é submetido. A dificuldade, então, além do tempo, seria ali naqueles poucos minutos ele conseguir ter reconhecido. E aí vem as questões das doenças mentais. Como que em 10 minutos você vai ter um diagnóstico de uma aptidão ou não para sua profissão ou para seu cotidiano de algo tão complexo que a gente no médico já passa anos e anos até definir um diagnóstico. Então essa é a dificuldade. E me diz uma coisa, Gustavo, quando a gente pensa nessa ampliação do rol de pessoas que podem ser beneficiadas, isso de alguma maneira não pode sobrecarregar o sistema e a gente ter um déficit nos recursos para poder remunerar essas pessoas por conta dessa situação? Não, eu vou explicar da seguinte forma. O que foi ampliado foi a facilidade de eu reconhecer que essa doença está ligada a esse estilo de ambiente de trabalho, certo? Ou seja, há pessoas
o que isso vai impactar além da estabilidade? Não? Por que eu tenho que buscar um benefício de natureza ocupacional em vez de só um comum? Porque esse vai me dar uma estabilidade de 12 meses ao retorno do trabalho, né? Não vou poder ser demitido nesse período. E o cálculo vai me garantir uma alíquota de 100% da minha média de salário. E caso esse meu benefício for considerado definitivo, eu vou ter a conversão em uma aposentadoria por invalidez permanente. E o valor também vai ser o 100%. Se fosse comum, eu correria o risco de cair para 60%. E em vez de 100% de auxílio, também estaria recebendo 91%, passando para 60% como um aposento por invalidez permanente. Então, o que eu vejo foi que a lista veio para facilitar esse reconhecimento desse nexo causal, né? O perito, desde a via administrativa, ele tem que identificar o NTEP, né? O nexo nexo epidemiológico, né? Ele vai ter que associar a sua atividade com a sua doença e ver se elas têm alguma ligação dentro dessa lista. Isso já existia, ele só ampliou dada a necessidade da nossa realidade agora que a gente está vivendo. Um cidadão, por exemplo, que trabalha como motorista. Perfeito. Que teve um determinado AVC e tem uma paralisação de uma das partes do braço. Né? O lado esquerdo do braço não funciona. Perfeito. Portanto, isso influi na sua aptidão como motorista. Perfeito. Ele tinha como profissão a condição de motorista. Esse cidadão pode se aposentar? Porque o INSS tem negado. Tem negado e vai continuar negando. Porque assim, não, ele pode fazer outras atividades, não sei o que, etc e tal, e não... Isso. E realmente pode, ele podia ser um telefonista, podia ser... Exatamente. Entendeu? O que o INSS deveria fazer é, esse cidadão deve se apresentar na perícia, levar os documentos médicos atualizados demonstrando essa situação, e o INSS vai recebê-lo, colocar um tempo à disposição para ele recuperar, para ele submeter esse tratamento. Se for visualizado que ele pode se readequar em outra função, ele vai ser encaminhado para o processo de reabilitação profissional, que lá ele vai, dado a sua histórico de escolaridade, as suas aptidões, né, profissionais, cursos eventuais, vai ser realocado em uma função compatível. Ou não, se realmente for identificado que ele não tem aptidão ao retorno, ele volta para o médico para então manter esse benefício temporário ou passar para um benefício definitivo. Você falava para a gente no começo da nossa conversa sobre essa dificuldade de fechamento de um diagnóstico, por exemplo, nos casos que tem ligação com aquilo que a gente fala sobre saúde mental. Como que fica a comprovação disso no INSS, Gustavo? É mais complicado, embora a gente tenha a ampliação desse rol de reconhecimento, é mais difícil comprovar essa condição? E por que o INSS não aceita a opinião do médico particular? Maravilha, boa pergunta. É muito mais difícil, eu vejo pela prática, por se tratar de doenças que vai e volta. Uma hora você está bem, né? Oscila. Uma hora você está bem, daqui a pouco você tem uma crise, você toma medicação, dá uma acalmada, volta em crise, deu um gatilho aqui, estoura de novo. Então vai e vem. E vai depender de como você se apresenta numa perícia. É diferente de um braço quebrado. Que aqui está quebrado, todo lá na perícia está, né, quebrado. Exato. Exatamente, tem um tempo. Então, o que a gente orienta é, prove o seu tratamento. O INSS não quer simplesmente pegar a pessoa que tem doença e encostar ela. Ele quer aquelas pessoas que estão comprovando essa incapacidade via atestados e, principalmente nesses casos, prontuários médicos. Todo atendimento no setor público ou no setor privado gera-se uma ficha. Essa ficha é de suma importância, ainda mais nesses casos onde há crises. Por exemplo, pessoas de baixa renda que estão no meio vulnerável e um ente, o filho, acaba tendo diagnóstico de esquizofrenia. Uma doença grave, uma doença mental, e quem sofre é quem está perto. Então, uma mãe ali, já aposentada, tem que cuidar desse filho, que vai, depois de receber o diagnóstico do seu médico, buscar o seu afastamento pelo INSS, seja empregado ele ou apenas um contribuinte. E ele vai passar por essa perícia e vai ter essa dificuldade.
se naquele momento o perito não identificar que ele está crise, que ele tem uma crise, que essas crises são recorrentes ou que a medicação não está controlando ele. Se do contrário, ele vai ter que buscar a Justiça Federal para reconhecer esse benefício e vai ter ali uma jornada. A gente vem brigando, isso é interessante, porque nos benefícios assistenciais, que não há necessidade do recolhimento para você ganhar o benefício, a existência da assistente social. Ela avalia a condição dessa família e o médico avalia a parte da deficiência. Por que que no benefício previdenciário, que tem o custeio, não há a figura do assistente social, não há uma figura da biopsicossocial ali desse lar? Porque nós entendemos que é muito importante quem está junto, quem que está medicando. Então, isso vai ser por conta da família, né? Então, muitas das vezes, é necessário até buscar a interdição civil ali na Justiça Estadual, por meio da curatela, para fomentar essa prova, fomentar essa incapacidade decorrente de doenças mentais, justamente por conta dessa oscilação. Antero perguntava sobre o médico particular, por que não se aceita? Tanto o médico particular quanto o médico do SUS, o INSS tem negado, né? O que a gente orienta além dos laudos e das receitas, buscar levar os prontuários. E se essa pessoa, né, trata no particular, ele vai solicitar isso no particular, mas se não, procure a Secretaria Municipal de Saúde do seu município e solicite a cópia integral do seu prontuário, que lá, seja para comprovar essas crises mentais, seja para comprovar dores de colunas, você sempre procurou o médico e informou isso, se queixou. Essa sua queixa é muito importante para o perito ver que há uma recorrência, há uma evolução. E, lógico, se pela infelicidade acabar sendo negado no INSS, você vai ter bons argumentos, boas provas para poder brigar na justiça. Você citou aí a esquizofrenia como sendo uma doença grave, né, e incapacitante, né? Existem outras doenças mentais. O que eu quero saber é o seguinte: não é se o cidadão é trabalhador, vem contribuindo, tem essas doenças mentais e busca recorrer ao INSS para a sua aposentadoria. Perfeito. O que eu quero indagar é o seguinte: e na hipótese da família ter uma pessoa com uma doença mental que é incapacitante e que ela não tem condições de trabalhar, até porque não se desenvolveu mentalmente. Sim. Essa pessoa, ela tem direito à aposentadoria? Eu te pergunto, ela está recolhendo ou está empregada de alguma forma? Não. Aí a gente passa para aquela questão da análise socioeconômica. Esse grupo familiar tem condições financeiras para bancar? Não. Então a gente passa a cadastrar essa pessoa ao cadastro único do CRAS para buscar esse benefício assistencial em cima dessa deficiência. Tá, mas e se o grupo tem condições de bancar? Ele não vai ser assistido. Ele não vai ser assistido. Não vai ser assistido. Tá. E aí? Aí o pai morre, a avó morre, o avô morre, e aí? Ele continua sem ser assistido. No momento que ele conseguir comprovar que o grupo familiar dele não vai conseguir assisti-lo, ele vai conseguir pleitear esse benefício junto ao INSS. Né? O que acontece é isso. Eu vi um caso que deixou a gente bem angustiado. Brigamos até as últimas instâncias, onde uma mãe recebia ali bem, o esposo acabou aposentado por invalidez por algum motivo, e a filha especial, menor, estava nessa briga, tinha muita necessidade, juntamos todas as provas, mas infelizmente naquele momento a renda da mãe era suficiente à luz da legislação para sustentar aquela família, o que a gente discorda, e a orientação foi: junte os gastos,
mesmo que a sua renda hoje é acima do limite, nesse benefício assistencial a gente fala em meio salário mínimo por pessoa. Mesmo que supere, busque agora comprovar suas despesas. Busque comprovar a necessidade. Então aí passa uma flexibilização. Não é algo fácil, para que não seja algo precedente, mas com muito esforço, em algum momento, essa sua situação vai conseguir se equiparar e o judiciário tem que aceitar essa flexibilização, porque tem elementos para isso. A gente está falando sobre essa questão da saúde mental, e você citava para a gente a questão dos vícios que são desenvolvidos em álcool, em drogas, em jogos. Isso aqui é pensando num contexto de efeito cascata, numa condição de saúde mental comprometida. Explica para a gente em que casos esses cenários podem ser contemplados. Certo. Essa é uma questão muito mais médica, né? Do que um psiquiatra vai conseguir tratar melhor, mas o que a gente vê porque são números que o INSS trouxe, já vício em jogos, eu estava pesquisando, em jogos tem crescido uma média de 30 em drogas, em relacionados a isso, já tem crescido, e ano passado, mais ou menos uns 30, 40 pessoas receberam por conta disso. Uhum. Agora, como, né? Isso no país, você No país, nacional. Como? A gente entende que é o reflexo. Como que essa pessoa está reagindo a esse trauma que ela está passando diariamente. Qual seja esse fato gerador. Seja, né, dentro de casa, de trabalho, seja no ambiente de trabalho. E se comprovar que esse fato que está trazendo essa consequência, né, os vícios, é relacionado ao trabalho, vai ter ali outros benefícios, como a estabilidade. E fora isso, eu vejo que essa lista vem no momento importante, dada a batalha que está tendo em relação ao cálculo dos benefícios de incapacidade. Então, desde novembro de 2019, quando foi feita a emenda 103, foi impactado grandemente os cálculos. Então, novamente, alguém que estava recebendo 91%, temporariamente, passa a aposentadoria por invalidez definitiva, passa a receber menos. Teve casos que o INSS consigna essa diferença que você recebeu a maior. Então isso é um absurdo. Então hoje a TNU está manifestando isso, Tribunal Nacional de Uniformização, STJ e STF também. Se isso é constitucional ou não. Também há outras formas da gente fazer esse fugir. E como é que fica o princípio da irredutibilidade do salário que está na Carta Magna? O senhor pegou o ponto que está em discussão no STF. É justamente isso. É algo que a nossa Constituição nos ampara e que não está acontecendo. Né? Não existe um mundo onde a gente consegue explicar para alguém que vale mais a pena ela ficar com benefício temporário do que ela se aposentar. Por isso que pessoas, ouvintes, que recebem auxílio-doença comum, têm uma comprovação da ligação, seja qual for a doença, do seu ambiente de trabalho, entre administrativamente ou, dependendo do caso judicial, para reconhecer essa natureza ocupacional da sua doença. Por exemplo, costureiras, problema de maguito rotator, isso é estritamente ligado à sua profissão. Elas têm movimento repetitivo, diarista, serviços gerais, isso estritamente, não só nas doenças mentais, né? Não só nas doenças cancerígenas e tudo mais. Mas é bem bacana e eu vejo que dá pra gente aproveitar isso, porque alguns temas dessa discussão estão sobrestando, ou seja, estão demorando mais, estão pendentes de resolução e vai refletir na gente. Um bom jeito de se pensar é como eu vou me resguardar para não ter meu direito mitigado. Eu quero ter meu direito 100% adquirido. Então eu vou buscar reconhecer essas outras vias ou aguardar as decisões aí do Supremo. Ok. A rádio é tempo. Infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, Gustavo. Obrigado eu. E até a próxima. Tá bom. 8h30, nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.
Jornal da Cultura. Cultura FM.